O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A responsabilidade da família e da comunidade para com a juventude é um imperativo bíblico. Neste episódio, continuaremos a discussão a respeito das novas gerações e os cuidados que uma igreja deve ter com aqueles que são o seu futuro. Existem grandes oportunidades ao se trabalhar com a juventude. Uma delas é a capacidade criativa e de inovação que a juventude tem. Os jovens, eles apresentam uma sensibilidade ao espírito da época mais aflorada, porque as gerações anteriores, com o passar do tempo, elas tendem a se distanciar do espírito da época atual em nome de um saudosismo, de uma nostalgia, de uma saudade do passado. Isso é natural com o envelhecimento. E isso promove, ao mesmo tempo que uma preservação da memória e da identidade, que é muito saudável para qualquer movimento religioso, por outro lado, promove um distanciamento do espírito da época, das circunstâncias atuais, que pode afetar diretamente na relevância e na eficácia no trabalho missionário, no trabalho evangelístico. Os jovens têm essa noção das demandas da sociedade, das necessidades da geração, do espírito da época de maneira mais aflorada. Por isso, eles têm condições de adaptar a abordagem, de customizar a mensagem para atender de maneira mais específica às necessidades do seu tempo. Essa é uma oportunidade que nós não podemos perder ao dialogar com a juventude. Tá? Essa aproximação que eles têm com as demandas da cultura faz com que eles sejam mais sensíveis àquilo que a sociedade necessita. Uma outra coisa que é muito vantajoso em se trabalhar com a juventude é a capacidade que eles têm de aprender rápido e de melhorar processos que muitas vezes já estão consolidados com o tempo e as pessoas que estão envolvidas nele já não conseguem enxergar os limites, as falhas. Os jovens têm uma capacidade de diagnóstico, de radiografia de processos, de fenômenos mais acurada, porque eles não têm um comprometimento da tradição. A tradição ela é uma faca de dois gumes. Ela dá o lado positivo, estabilidade, memória, identidade. O lado negativo, ela é avessa a mudanças, ela é resistente a aprimoramento. O jovem não tem nem o crédito e nem o demérito. Ele não tem o passado e não tem nenhum comprometimento que o engajamento de muito tempo com um certo processo geralmente traz. Ele vê algo que precisa mudar, ele não tem apego, ele vai querer mudar. Isso é algo que a gente pode se aproveitar. Uma outra característica das novas gerações no relacionamento com a igreja é que eles têm muita dificuldade de lidar com formalidades. É uma geração que valoriza demais a espontaneidade, a autenticidade. Por sinal, quando a gente estabelece uma escala de valores das novas gerações, a autenticidade é um dos valores que encabeçam, diríamos, está lá no top 5 dos grandes, dos preciosos valores das novas gerações. Isso, de uma certa forma, é desafiador para a igreja, mas também é uma oportunidade para a igreja. Eu digo que é desafiador porque aqueles que lideram, aqueles que propõem os desafios para as novas gerações, eles têm que estar vigiando o tempo todo a questão da hipocrisia. Se é melhor você ficar em silêncio do que você falar de uma coisa que não seja autêntica. E quando a gente fala de espontaneidade, as novas gerações não aceitam, não toleram mais que um culto seja dirigido em forma de discurso. Eu digo um sermão apresentado em forma de discurso. Tem que ser algo espontâneo, na direção de uma conversa, de um diálogo. Isto, para as gerações anteriores, muitas vezes significa vai ser uma bagunça, uma coisa desorganizada. E de fato não.
espontaneidade e autenticidade não são antagônicos à organização. Então eu digo assim com muita convicção, isso é uma oportunidade para nós no século XXI reavaliarmos a maneira como nós estamos conduzindo a nossa liturgia, como a igreja se propõe a ser relevante, não apenas para aqueles que estão dentro das nossas paredes, mas para aqueles que estão do lado de fora também. E nesse sentido, quando a gente pensa na missão que a igreja tem a realizar, usando a expressão, aqueles que são nativos das novas gerações, eles sabem, eles entendem como abordar os seus pares. Não que aqueles que são das gerações anteriores não possam trabalhar em favor das novas gerações no sentido da missão, do evangelismo, mas a gente tem que entender o grande tesouro, o grande exército que nós temos dentro da igreja para impactar o mundo e para conquistar aqueles que estão do lado de fora, são as novas gerações, são os pares daqueles que ainda não conhecem o evangelho. E quando eu digo que isso é uma oportunidade, é porque nós temos que colocar essa responsabilidade na mão deles, para dizer, gente, a missão, muito mais do que nas gerações anteriores, está na mão de vocês, de compartilhar o Evangelho nos ambientes universitários, nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares. Vamos lá, porque o diálogo, a relevância do que vocês têm a oferecer é muito maior partindo de vocês. O jovem pode ser encarado como um agente de inovação, um agente de aprimoramento, um agente de mudança, e nós não podemos subestimar essa vantagem. Um outro ponto que é bastante óbvio, é um clichê, mas é a verdade, é que a juventude é o futuro da igreja. Então, trabalhar com a juventude não é só vantajoso, é um imperativo. É uma obrigação para qualquer movimento que pretende continuar existindo. Nós não podemos dar ao luxo de abrir mão de trabalhar com jovens. Trabalhar com jovens é garantir a sobrevivência do movimento. E, acima de tudo, é garantir que tudo aquilo que foi construído, todo o legado, o edifício religioso que foi erigido, continue de pé. Que os valores, que as crenças, que foram com muito suor, com muitas lágrimas defendidas e valorizadas, continuem sendo defendidas e valorizadas. Então, repito, trabalhar com jovens não é uma oportunidade. Trabalhar com jovens é um imperativo para um movimento que deseja continuar crescendo e que deseja continuar existindo. Uma mensagem de 40 minutos, uma vez por semana, não vai alimentar a minha juventude, não vai gerar no jovem o amor pela palavra e o desejo de se submeter a ela. Faz parte, mas não é o remédio. Isso passa pela devoção pessoal, isso passa pela família, escola sabatina, pequenos grupos. A igreja deve voltar todos os esforços para gerar no jovem o amor à palavra, o temor a Deus e o desejo de ser submisso à palavra. A principal abordagem que a igreja, ou na verdade qualquer movimento, qualquer órgão, qualquer indivíduo necessita saber para trabalhar com jovens, é que os jovens precisam participar de qualquer tipo de planejamento e processo decisório. O que acontece muito é adultos ou líderes fazendo programas ou projetos para jovens a partir do que eles entendem que os jovens necessitam. Mas os jovens precisam ser escutados. As demandas deles precisam ser identificadas através deles mesmos. E assim, nessa conjunção entre aquilo que se percebe que a juventude precisa e aquilo que a juventude afirma que ela necessita, é que qualquer tipo de planejamento, projeto e trabalho com a juventude deve acontecer. Não ouvir os jovens é literalmente eliminar qualquer possibilidade de que o projeto ou programa atinja seus objetivos, seja realista e seja consistente. Os jovens precisam ser ouvidos, essa é a primeira lição. Qualquer tipo de programa precisa envolvê-los no seu planejamento, no seu processo decisório. Eles precisam fazer parte da liderança, das decisões, não só porque eles precisam ser ouvidos, mas também porque eles precisam, desde já, aprender a desenvolver habilidades de liderança, de tomada de decisão, de gestão, de discipulado. Que a cristologia do jovem deve ser bíblica, ele deve ser apresentado ao Jesus da Bíblia. A todo momento o jovem é bombardeado com uma figura de Jesus. O Jesus da periferia, o Jesus militante nas redes sociais, um Jesus que não tem os atributos que a Bíblia apresenta. Então é papel da igreja, da família, e é papel do próprio jovem buscar nas Escrituras
o Jesus das Escrituras. Uma vez, Jesus perguntou para os seus seguidores: o que os homens dizem que eu sou? E eles responderam: um grande profeta, Elias, um dos profetas ali, alguém respeitável. E essa é a figura que muitas pessoas, inclusive dentro do cristianismo, têm de Jesus. É um grande homem, um grande líder, no mesmo nível de outros grandes homens da história. Mas aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E a resposta é a única resposta viável ainda hoje: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa juventude deve responder assim. E isso com todas as consequências dessa resposta. Se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso tem consequências na minha vida. Jesus não é um militante da minha pauta, da minha causa social. Jesus não se assenta à mesa com outros pensadores de igual para igual. Jesus não se assenta à mesa com outras ideologias para conversar de igual para igual e buscar uma síntese. Um balcão de negociações ideológicas, onde ele abre mão de algumas coisas, a ideologia de lá abre mão também de algumas coisas, e nós chegamos a uma conclusão: e agora eu sou cristão e alguma outra coisa. Não. A Bíblia é muito clara. Jesus é exclusivista nesse ponto. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele se assenta sim diante das ideologias, mas como um juiz, para julgar todas elas. Não é de igual para igual. Ele está acima. Analisando a história dos ministérios de vários movimentos religiosos cristãos para a juventude, ministérios jovens, de vários movimentos cristãos com jovens, houve uma escola, na verdade ela ainda está presente em vários círculos, mas foi mais forte no passado, uma escola que procurou atrair os jovens através de recursos de entretenimento, de diversão, de distração, tornar um ambiente cristão mais aconchegante, mais divertido, mais descontraído. O problema desses programas é que eles não conseguiam se sustentar, essa escola não conseguia ter uma vida longa, ter longa durabilidade, porque os jovens, no final das contas, eles esperavam duas coisas, e essas características, essas demandas, elas ainda permanecem independentemente das mudanças de tempo. O jovem espera do ministério, da igreja, para ele, que a Bíblia seja apresentada a ele de maneira clara, de maneira inteligente e sem filtros de agendas institucionais eclesiásticas. Ele quer entender a Bíblia como a Bíblia é, como ela se apresenta em seu contexto original, em suas metáforas, em suas narrativas desafiadoras, em suas histórias, com paradoxos em relação ao Evangelho e à cultura e à sociedade, porque ele quer encontrar na Bíblia respostas para os dilemas do seu tempo. Então, quaisquer tipos de atividades ou iniciativas que tentam diminuir o espaço do estudo da Bíblia e das discussões filosóficas, teológicas, sociais, culturais, éticas que emanam da Bíblia, são programas ou projetos fadados ao enfraquecimento. Então muitas pessoas temem às vezes, ou subestimam, jovens melhor dizendo, de que talvez eles não tenham interesse de aprofundar no estudo da Bíblia, etc. Mas esse é um erro muito claro. Na verdade, o jovem quer aprofundar mais no estudo da Bíblia, porque ele quer saber como responder aos desafios, aos dilemas ideológicos, científicos e culturais que a sociedade apresenta a ele. Ele é desafiado e ele quer ter uma resposta cristã, ele quer ter o olhar bíblico cristão sobre os problemas que a sociedade apresenta. E muitas vezes ele não encontra essa profundidade, essa clareza e essa honestidade intelectual nesses meios que às vezes buscam mais o entretenimento ou o discurso institucional ou o discurso de autoridade. Então, nós nos surpreenderíamos se deixássemos a Bíblia falar por si mesma, se nós criássemos momentos de discussão, de fórum e debate de temas da cultura à luz da Bíblia e de aprofundamento de temas da Bíblia para depois servirem de filtro, de perspectiva para se discutir temas sociais, culturais e éticos da atualidade. Então, como eu disse, muitas vezes nós subestimamos
o potencial de atratividade que a Bíblia tem para os jovens de qualquer época. Há um mito muito difundido de que para promover o engajamento social eu preciso abrir mão da doutrina, ou pelo menos não falar de doutrina, como se a doutrina conservadora cristã, a doutrina ortodoxa do cristianismo, fosse um impedimento ao engajamento social. A história mostra que isso está muito errado, absurdamente errado. Desde o primeiro século da era cristã, os cristãos se envolveram em pautas sociais justamente por acreditarem. O Evangelho tem consequências sociais. Você não precisa abrir mão de nada do Evangelho para se envolver em causas sociais. Aliás, é por compreender devidamente o Evangelho, na sua integridade, no seu todo, que eu me envolvo em causas sociais. O que eu vejo é que a militância cristã hoje, ela tem negociado doutrinas cristãs. Então, a fim de promover o engajamento, eu finjo que o pecado não é mais pecado. Ou pelo menos eu omito que o pecado não é mais pecado. A fim de promover algumas pautas identitárias, eu omito outras questões da Bíblia. Então eu posso usar o discurso profético, denunciar a exploração, denunciar a exploração que a elite promove sobre os mais fracos, os mais pobres. Eu posso usar Deuteronômio, a lei, eu posso citar o ano do jubileu, mas se eu sou um cristão, eu também tenho que citar a defesa da família, do modelo familiar como de Gênesis, a ética sexual de Levítico 18, o que Jesus Cristo fala a respeito do casamento heterossexual em Mateus 19, isso também é cristianismo. Eu não tenho o direito de selecionar da Bíblia aquilo que favorece a minha pauta. Então o jovem tem que chegar a esse nível de submissão às Sagradas Escrituras. Nós que estamos liderando a igreja, nós que queremos trabalhar com as novas gerações para que eles desfrutem da essência do Evangelho, invariavelmente teremos que passar por esse ponto. Ensinar os nossos filhos, os jovens da igreja, as novas gerações, ensiná-los a separar tempo para estar a sós com a pessoa, com o Senhor Jesus Cristo, orando, meditando, lendo a Bíblia. Quando a gente pensa assim, quais são os grandes desafios hoje que a igreja enfrenta com as novas gerações? Esse é o número 1. Oferecer uma experiência real de relacionamento com Jesus. A verdadeira religião se manifesta em casa. E quem tem que assumir o compromisso de manter os filhos nos caminhos de Deus, antes da igreja, é a família, são os pais. E esse é um ponto de consenso entre todos aqueles que estão estudando o desafio de discipular as novas gerações. Os pais têm que assumir a sua responsabilidade e não terceirizar isso para a igreja. Já que é uma geração idealista, já que é uma geração que abraça causas, vamos desafiá-los a entregar a vida para cumprir a missão, para ser uma bênção onde quer que eles estejam. Envolver os jovens, as novas gerações, com a missão que a palavra de Deus nos oferece. A gente tem que ter a humildade de avaliar como é que a nossa igreja está funcionando, o que a nossa igreja está oferecendo para as novas gerações. Aquilo que a gente vai oferecer num serviço de culto, aquilo que a gente vai oferecer num processo de desenvolvimento espiritual das novas gerações, tem que ser marcado por essas características. Apesar do reino de Deus não ser desse mundo, a Bíblia mostra claramente que ser cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, tem consequências nesse mundo. A identidade cristã está ligada diretamente à sua missão. A identidade da igreja contém a missão da igreja. Então o que eu sou é definido pelo que eu faço também. Mas isso deve ser definido pela Bíblia. A identidade e a missão cristã ou adventista, cristã adventista, não é definida culturalmente. A minha identidade cristã adventista não é uma cultura adventista do século XIX, ou não é o adventismo do meu avô na cidade do interior. O adventismo e o cristianismo têm como identidade aquilo que está escrito na Bíblia. A identidade é a missão. Uma vez perguntaram para Jesus, o João Batista mandou perguntar: tu és o Messias que a gente esperava ou devemos esperar outro? Era uma pergunta acerca da identidade. E Jesus respondeu: digam para ele que eu estou curando, os cegos veem, os mudos falam e o evangelho está sendo pregado. Ou seja, Jesus respondeu uma pergunta a respeito da identidade, ele respondeu mostrando a sua missão.
O adventismo deve ser definido assim também. Quem somos nós? Não é cultural, é bíblico. Qualquer outro tipo de identificação corre o risco de cair numa questão muito subjetiva. Ser cristão é o que eu acho que é ser cristão. Não, é o que a Bíblia define. A fim de criar na juventude esse senso de identidade e missão, eu creio que eles devem se voltar para a história do cristianismo também. Esse foi um problema que o povo de Israel enfrentou após a morte de Josué. Enquanto Josué viveu, aquela geração se lembrava dos feitos do Senhor e tudo corria bem. Mas depois que Josué morreu, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem conhecia os feitos do Senhor na história. E como resultado desse desconhecimento da história eclesiástica, digamos, essa geração quis agradar, quis servir aos deuses das gentes, os deuses da terra. Eles quiseram fazer sínteses entre Yahvé e Baal, entre Yahvé e Astarote. É exatamente o mesmo fenômeno que eu vejo acontecer hoje. Jovens que não sabem mais quem foi John Andrews, quem foi John Wesley, nunca ouviram falar da Reforma Protestante, nunca ouviram falar dos Morávios, nunca ouviram falar dos Valdenses. Isso causa uma profunda descontinuidade. É uma juventude que não conhece o Senhor e nem o que o Senhor fez ao longo da história, a história dos reavivamentos. Então eu creio que a juventude precisa redescobrir essa herança. O cristianismo é uma religião transmitida, de geração a geração, uma corrida de revezamento. E agora chegou a vez dessa geração. Mas eles não devem ser tentados a pensar que isso começou agora. Existe uma corrida de 2000 anos, de mais de 2000 anos, que chegou agora. Eu creio que colocar na mente deles essa herança histórica é extremamente importante. A juventude precisa descobrir que a Bíblia ensina que há um modo cristão de se viver. Filipenses 1:27 diz que nós devemos exercer a nossa cidadania de acordo com o Evangelho. O Evangelho é o padrão. Existe uma maneira cristã de exercer a cidadania. E tem uma consequência disso. Que o texto continua no verso 28 e 29, dizendo que a nós foi dado não apenas o privilégio de crer em Jesus, mas o privilégio, a graça de sofrer por Ele. Ou seja, exercer a cidadania dentro do Evangelho vai causar sofrimento. E foi assim no primeiro século. Não foi vivendo como um cidadão romano comum que os cristãos dos primeiros séculos revolucionaram ou modificaram a sociedade da época. Pelo contrário, foi vivendo radicalmente como um discípulo de Cristo que o cristianismo e César, Cristo e César se encontraram na arena e Cristo venceu. O infanticídio diminuiu, o casamento foi restaurado, a dignidade do casamento foi restaurada no Império Romano, muito por causa dos cristãos. Houve, depois ao longo da história, depois da Reforma Protestante, reforma das prisões, reforma educacional, a questão das mulheres, na Índia, na China, profundas transformações sociais aconteceram, não porque eles quiseram se misturar ou provocar sínteses, ou fazer algum tipo de sincretismo religioso. Exatamente o contrário. Por manter a pureza doutrinária e a exclusividade de Cristo, é que o cristianismo foi relevante ao longo da história. Um dos segredos para se criar senso de identidade no jovem é fazendo com que ele tenha contato frequente e intenso com pioneiros, com líderes mais experientes e com a história da denominação e da comunidade a qual ele pertence. Ele precisa saber que o movimento religioso não começa com a chegada dele à comunidade. Aquela comunidade tem uma história. As pessoas antes dele derramaram lágrimas, sangue, suor, para que fosse conquistado um espaço na comunidade, para que pessoas se convertessem. E ele vem para somar e para dar continuidade nesse projeto. E somar também significa aprimorar, inovar, mudar aquilo que for preciso. Mas é importante que o jovem ele entenda que ele faz parte de um movimento maior. Muitas vezes a juventude, pela inexperiência, pelo pouco tempo de vida, pode cometer esse equívoco de ignorar aquilo que ocorreu no passado.
Então é muito importante que haja esse diálogo, essa convivência intergeracional. Inclusive, a convivência intergeracional é um dos remédios mais eficazes contra o conflito de gerações. Para você gerir melhor o conflito de gerações, é você estabelecer momentos intencionais de convivência entre idosos, adultos, crianças, adolescentes, pais solteiros, pais com filhos pequenos, pais com filhos já fora do ninho, fora de casa. Isso é fundamental. O engajamento na missão, ele não tem outra fórmula. Você precisa envolver os jovens nos projetos da igreja, nos projetos práticos. Mas envolver nos projetos práticos, nas atividades, nas ações, não é só encomendar a ele que execute o projeto, a iniciativa, a ação. É envolvê-lo lá na raiz, lá na concepção, lá no planejamento, lá na tomada de decisão. Então, para que o jovem esteja engajado, ele não pode ser um executor, ele não pode ser alguém que foi designado a fazer, que recebe uma ordem de execução. Ele precisa sentir parte do projeto, ele precisa entender que a iniciativa é dele. E como ele vai entender que a iniciativa também é dele? Quando ele tiver participado de ponta a ponta. Ele participou do início da concepção, ele foi ouvido quando foram tomadas decisões e agora ele está executando e, obviamente, ele vai conseguir colher os frutos do resultado do projeto. Muitas vezes os jovens, eles são tratados às vezes como bucha de canhão, como mão de obra barata, vamos assim dizer, né? Os jovens é a energia, a motivação. A inteligência, o planejamento, a estratégia, a tática fica no alto escalão. A gente tem que quebrar essa divisão e fazer com que os jovens participem de ponta a ponta. Eles participam da concepção, na liderança, na execução e na análise dos resultados. Então, engajamento do jovem é fazer com que ele se sinta parte de ponta a ponta de todos os projetos e iniciativas da igreja. Assim você cria não só engajamento na missão, você cria novos líderes. Tiago diz claramente que a religião verdadeira é essa, né? É você cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Ou seja, tem duas cláusulas. Eu não posso superenfatizar o cuidado dos órfãos e das viúvas e achar que estou liberado a me contaminar com o mundo. Por outro lado, eu não posso superenfatizar e me preocupar tanto em me manter incontaminado do mundo a ponto de me alienar e achar que eu não tenho nada a ver com órfãos e viúvas. São as duas coisas. E os cristãos, historicamente, conseguiram fazer isso. E fazer muito bem. Cuidar das pessoas e manter a pureza. Cuidar das pessoas e manter em alta conta a ortodoxia doutrinária. O apóstolo Paulo aconselhou dois jovens no Novo Testamento. Ele dedicou três cartas, na verdade. Uma para Tito, um líder muito jovem, e 2 cartas para Timóteo. E para esses 2 jovens, a exigência foi a mesma. Vocês precisam ser o padrão da igreja. Vocês precisam ser o padrão na pureza, no procedimento e também na questão doutrinária. O padrão para a juventude cristã continua o mesmo.